Viver Bem está de volta. E quando pensamos em doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, pensamos logo no vírus do HIV. Mas acontece que existem muitas outras doenças por aí que merecem atenção redobrada. Sobre isso, vamos conversar com a doutora Simone Bonafé. Olá, doutora, muito prazer. Mais uma vez aqui no Viver Bem. É um prazer recebê-la. O prazer é meu de estar aqui com vocês de novo. Obrigada pelo convite. Doutora, falando sobre sífilis, como se transmite a sífilis? A sífilis é uma DST, né? Uma doença sexualmente transmissível, então ela passa através do sexo. Ela também pode ser transmitida através do sangue, né? Mas assim, hoje em dia os controles sorológicos, por exemplo, quando você vai receber sangue é muito mais rigoroso, então a gente não tem mais relatos de transmissão quase, mas via de regra por sexo, né? Doutora, e quais são os sintomas? Tem como saber? Sim, na verdade assim, a sífilis ela é uma doença, o que acontece? Você tem várias fases da sífilis, né? Então a primeira fase, que é a sífilis primária, ela aparece geralmente depois de 3 semanas, né? Que você tem o contágio com o treponema pallidum, né? Que é a bactéria que transmite a sífilis, e começa com uma lesão na região genital. Então, nos homens geralmente no prepúcio ou na glande, nas mulheres geralmente nos grandilados. O que acontece é que essa é uma lesão que ela não é dolorosa, é uma lesão de borda elevada e ela some espontaneamente. Então depois de mais ou menos 15, 20 dias que você tem essa lesão, ela desaparece. E aí a pessoa acha que está curada. Tá bem. Aí passou mais umas 4 semanas, aparece como uma lesão dermatológica. Então o paciente ele vai ter lesões em palma da mão, em planta do pé, ele vai ter um racho cutâneo que é como se ele tivesse um vermelhidão no corpo, tá? As lesões das mãos são pápulas, né? Então são bolinhas, elas geralmente não são pruriginosas e também depois de alguns dias ela desaparece de novo, então o paciente às vezes não dá muita bola, eu tive uma alergia e melhorei. Né? Então, depois dessa segunda fase, você entra no que a gente chama de sífilis latente. Então, o paciente pode ter muitos anos, 20, 30 anos, ele nunca vai fazer o exame e não vai saber que tem. Né? E a fase mais tardia, que é a fase mais complicada, é quando você pode ter, né, a sífilis atacando o sistema nervoso central, que é a neurosífilis, você pode atacar o coração, que é a cardiosífilis, que aí sim vai trazer consequências para esse paciente. Então é uma doença assim, silenciosa que quando geralmente vai dar uma sintomatologia mais grave, você já está no estágio bem avançado. Doutora, então qual é o exame que deve ser feito para se detectar a sífilis? Então o exame que a gente tem que, né, pedir para o médico é a sorologia de sífilis, né, que geralmente a gente faz 2 exames, o mais comum que a gente faz é o VDRL, mais um exame confirmatório, né, para a gente poder saber se a pessoa realmente tem sífilis ou não. É um exame de sangue, é um exame simples, né, de ser realizado, e é muito importante que se faça para a gente poder diagnosticar o mais precocemente esse paciente, para que ele não tenha um avanço da doença, não chegue numa fase de neurosífilis, sífilis cardíaca, né? E também por causa da grávida, né? Que a gente sabe que a sífilis pode passar para a mãe e para o bebê. No bebê, quando ele não é tratado, é um quadro extremamente grave, né? Que tem retardo mental, a criança pode ter várias malformações. Então, assim, é importante a gente estar fazendo esse exame e detectando a sífilis o mais precocemente possível. Já que você comentou sobre a importância, eu quero que você ressalte, então, doutora, a importância de se descobrir a sífilis quanto antes. E a diferença? De repente, se você descobrir depois, como é que você vai tratar? Na verdade, assim, o tratamento da sífilis, ele é feito com a bezetacil, né, a famosa bezetacil, e quanto mais tardia a fase, ou seja, quanto mais tempo você tem, se é primária, secundária ou terciária, maior o número de bezetacils que o paciente vai ganhar. Então, sempre é bom você descobrir quando você está na sífilis primária, né, que é aquela lesão na genitália, né, como eu já expliquei para vocês, porque você só vai ganhar 2 injeçõezinhas, né? Conforme for a secundária, a terciária, esse número vai aumentando, né, até chegar mesmo no quadro de neurosífilis, que aí não adianta mais a bezetacil, tem que fazer o tratamento, né, com penicilina, mas internado no hospital e são 14 dias de internação. Para o bebezinho também que nasce da mãe é o mesmo tipo de tratamento. Então, quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, menos chance de você passar isso para outras pessoas, né, que eu acho que é o principal, e também melhor para você, porque o seu tratamento vai ser, digamos que, mais fácil, né, mais simples. Doutora, mais uma vez foi um prazer recebê-la no Viver Bem e nós aguardamos o seu retorno numa próxima oportunidade. Com certeza, obrigada pelo convite mais uma vez.